E eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo número 5. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo número 5. Hoje é para valer, viu, Luiz? Que domingo passado eu anunciei um capítulo e li outro, né? Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 em diante, diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz, segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto àquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, muito pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Guardem as vossas Bíblias, se possível, aberta aí. Nós vamos estar meditando neste texto e em outros textos da palavra hoje à noite. Vamos orar? Querido, maravilhoso e eterno Deus, mais uma vez, eu oro por toda esta linda congregação, diante daquele que nesta noite conhece a vida de cada um de nós aqui, conhece nesta noite os anseios e desejos espirituais de cada um aqui. E nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Espírito Santo venha romper com toda dificuldade, com todo embaraço, com todo impedimento que possa, nesta noite, dificultar que a sua palavra chegue com clareza à mente e coração de cada um aqui. Que o Espírito Santo possa com liberdade continuar agindo como já está no nosso meio. E a minha oração é também que o Senhor nesta noite, mais uma vez, possa tomar-me por inteiro. Eu preciso de Ti. Necessito da sua ajuda nesta noite. Inspira-me, conceda-me nesta noite toda a revelação necessária para falar do Senhor e da sua palavra. É em teu nome que eu oro.
Amém e amém. Bom, meus queridos, podem sentar. Essa semana, começando ali na segunda e terça, quando eu estava lecionando para os meus alunos de teologia sistemática sobre escatologia, esse assunto acaba ficando na mente e no coração. Mas, de repente, durante a semana, a mídia internacional se volta para Israel. Não é verdade? A mídia internacional se volta lá para Israel. Quando o presidente dos Estados Unidos, o Trump, de repente, ele, cumprindo uma promessa de campanha, ele diz assim que ele declarava que que Jerusalém é a capital de Israel. E ele disse, a embaixada dos Estados Unidos vai ser transferida de Tel Aviv para Jerusalém. Promessa de campanha que ele vai cumprir. Hoje à tarde eu estava lendo algo interessante que o pastor Sadi colocou no grupo do pastor, não sei se Daniel viu aquele artigo lá, que é interessante, queridos, no ano 70, que Israel estava na Babilônia, 70 anos depois, Deus declarou numa mensagem profética que Israel voltaria para sua terra. 70 anos exatamente, Israel retornou para a sua terra. O povo, ele liberou o povo para voltar para a sua terra, para reedificar a cidade e reedificar o templo que foi destruído. E agora, queridos, exatamente esse ano completa 70 anos que Israel voltou a ser uma nação. 70 anos depois que Israel volta a ser uma nação, agora não é mais Ciro que declara que Israel volta, mas agora é Trump, o Ciro do século 21. Declara, e naquela época Deus chama Ciro de seu pastor. É interessante, o meu pastor. O homem era um ímpio. Meu pastor, ele declara, chama ele. É interessante que no cumprimento, irmãos, das profecias bíblicas, Deus usa quem ele quer. Mas agora, exatamente 70 anos depois, esse presidente polêmico que temos agora nos Estados Unidos, ele declara, e uma declaração feita pelos Estados Unidos tem um peso tremendo, não é verdade? No mundo político. Mas eu vejo em tudo isso, querido, mais do que uma declaração, do que um presidente dizendo a capital de Jerusalém, a capital de Israel é Jerusalém, e a nossa embaixada vai ser transferida para lá. Outros países já estão aderindo. Aliás, Costa Rica já tinha embaixada em Jerusalém. E com certeza muitos países vão transferir suas embaixadas para Jerusalém, porque as profecias bíblicas precisam se cumprir. A próxima delas, eu acredito, queridos, que vai ser exatamente a reconstrução do templo em Jerusalém. Porque a glória de Israel não está completa. A glória de Israel é o templo. E lá é que vai ter o desfecho final. É exatamente no templo aonde tudo vai levar aquele fim, aquele dia que o anticristo, esta pessoa diabólica chamada anticristo, que será um homem, um político, ou sei lá, um religioso, alguém que vai sentar-se lá, exatamente no templo, e dizer que ele é Deus e reivindicar para si adoração. Então eu creio, queridos, que as profecias bíblicas estão
cada vez mais se cumprindo. Isso tem mexido bastante comigo, tenho pensado, e nessa noite eu vou falar um pouco sobre como eu e você, cristãos do século 21, devemos aguardar a volta clara, certa de Cristo Jesus. Ele vai voltar. Não tenho, para mim, dúvida nenhuma que ele vai voltar. Como eu já tenho 73 anos de idade, ele até pode voltar na minha geração ainda, por que não? Porque a Bíblia disse que, de repente. Mas, quem sabe, a geração do Enzo, como é que chama mesmo o seu filho? O Pedro é? Hã? Samuel. Pode ser. Eu não sei. Eu só sei que Jesus volta. E qual deve ser o meu comportamento, o seu comportamento, a sua atitude, a maneira que você espera Jesus voltar? É interessante, queridos, que esse livro, essa primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, na última parte do capítulo 4, se vocês quiserem ver nessa noite, na última parte ali do capítulo 4, no versículos 13 até o versículo número 18, eu não vou ler esse texto, mas ali Paulo está também respondendo a uns questionamentos que existiam dentro da igreja em Tessalônica, dizendo: escuta, Jesus vai voltar. A gente está esperando Jesus voltar, mas e aqueles irmãos que ficaram esperando Jesus voltar e morreram? Aqueles que morreram confessando a sua fé em Cristo, aqueles que guardaram a sua fé, foram fiéis até a morte, e eles? Porque havia uma ideia, ele volta para os vivos ou volta para vivos e mortos? E aí Paulo, então, nesse texto de capítulo 4, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes a respeito daqueles que já dormem, isto é, aqueles que já morreram, aqueles que estão lá no túmulo, mas com a certeza de que quando Cristo voltar, vão ressuscitar. Aí Paulo, então, diz: olha, eu quero dizer para vocês uma coisa. Quando a trombeta soar, quando houver o anúncio que ele está voltando, a primeira coisa que vai acontecer será a ressurreição dos santos. Todos aqueles que morreram em Cristo, crendo nele, esperando nele a vida eterna, estes ressuscitarão primeiro. E aí Paulo diz: e nós, a geração de vivos, a geração que tiver praticando fielmente a sua fé, vivendo para Deus e aguardando a bendita vinda do Senhor, não se preocupem, Paulo diz, porque ninguém sobe, um depois sobe o outro, todos sobem juntos. Porque no abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E depois nós, os vivos, os que tivermos, esperando também a bendita vinda do Senhor, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Os nossos corpos mortais se transformam em corpos espirituais, corpos corruptíveis se transformam em corpos incorruptíveis, iguaizinho àqueles que ressuscitam de dentre os mortos. E aí sim, Paulo disse: subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E aí o capítulo 5 começa com mais uma pergunta.
E Paulo responde a pergunta. Porque a pergunta era: quando é que isso vai acontecer? Isto é, Jesus vai voltar. Então já está claro para nós que os vivos, os que tiverem vivos, não precederão os que dormem. Ressuscita-se os mortos, os vivos são transformados e juntam então esta maravilhosa assembleia, esta igreja agora glorificada para subir ao encontro do Senhor. Mas quando? Quando é, pastor Israel, que isso acontece? Porque esta era a pergunta, o questionamento que existia na mente e no coração. Verso 1 de capítulo 5 diz: relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Porque Paulo foi, irmãos, do Novo Testamento, o homem mais usado por Deus para falar de escatologia. Porque João, é lógico, teve a revelação apocalíptica, a revelação lá do final. Paulo, ele foi o que mais ensinou sobre a esperança nossa, que não termina quando morremos, esperamos que Jesus volta. Ele falou muito disso nos seus escritos. E aqui, mais uma vez, ele disse: olha, não tem necessidade que eu fale para vocês, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Vocês sabem, eu já tenho dito para vocês, Jesus ensinou sobre isso, e eu tenho dito para vocês sobre esse acontecimento. Por isso, irmãos, a resposta de Paulo à igreja de Tessalônica, ela serve para mim e para você hoje à noite. Porque se naquela época já havia, Luiz, essa pergunta: quando é? Afinal de contas, quando é que Jesus veio? Já se passaram cerca de 2000 anos, agora a pergunta continua: quando é? E essa noite eu gostaria de dizer para você como é que eu e você devemos aguardar, esperar a volta de Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, com uma atitude de expectativa. Olha bem o que Paulo está dizendo aqui: o tempo da segunda vinda, ele é desconhecido. Se é desconhecido, o que você tem que fazer? Todos os dias esperar. Eu não sei a que hora, você sabe? Está entendendo? Se não sabemos a que hora, o dia, o que nós temos que aguardar, irmãos, é com uma atitude de expectativa que pode ser que aconteça hoje. Não é verdade? Pode ser. Eu só sei que um dia vai acontecer. E para aqueles que estiverem vivos, vai ser exatamente assim. Chegou a hora. Chegou o dia. Irmãos, Jesus um dia respondendo, antes da sua ascensão aos céus, quando ele estava reunido ali naquele monte, despedindo-se dos seus discípulos, despedindo daquele grupo, quem sabe de 500 irmãos, e ele começa a falar de tudo que estava por vir, a missão que a igreja teria, deles irem, começar a fazer testemunhas, quando o Espírito Santo viesse sobre eles. E aí, eles, então, perguntaram: Senhor, mas quando é que o Senhor vai restaurar de novo? Isto é, quando é que o Senhor volta? Isso está, queridos, ali no capítulo 1 de Atos, versículos 6 e 7. E então Jesus disse: olha, quanto a essa coisa de tempo e época, não cabe a vocês ficar especulando que época é, que dia é,
porque isto é de exclusividade do meu Pai. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, Jesus já tinha respondido para os seus discípulos também. Porque Jesus estava falando muito sobre os últimos tempos, sobre quando é que ele voltaria, se ele ia, quando é que ele retornaria para restaurar o reino. Aí Jesus disse: olha, eu quero só que vocês vigiem, fiquem vigilantes, que vocês aguardem com muita expectativa, mas do dia e da hora ninguém sabe. Nem anjos, e Jesus diz, nem eu sei. Olha que coisa tremenda, irmão. Nem o Filho do Homem sabe, é exclusividade do Pai. Por isso, irmãos, infelizmente eu dizia para os meus alunos aí essa semana que infelizmente aqui na terra tem pessoas que querem saber mais do que Jesus, irmão. Porque já marcaram a volta de Jesus tantas vezes, já definiram o dia. Foram lá nos Estados Unidos, um grupo de pessoas subiram lá na montanha de roupas brancas e ficaram lá, é hoje. Aqui em Maringá tinha um homem que no ano 2000, né? Foi no ano 2000 que foi no ano 2000, né? Que o Miranda Leal marcou a data de Jesus vai voltar, marcou o dia. E, irmão, Jesus não voltou. Incrível, né? Porque o homem, olha, mano, é o homem querer saber mais do que o próprio Filho do Homem. Jesus disse, ninguém sabe. Isso é exclusividade do Pai. Agora, na terra, as pessoas às vezes ficam tentando fazer contas, somando semanas, dias, somando minutos, fazendo uma contagem na matemática humana, marcando o dia, marcando ele vem, irmãos. Para mim e para você hoje à noite fica esse conselho. Viva na expectativa de que ele vem. E se ele não vier enquanto você estiver respirando, ele vem. Porque se não vier, você vai e fica aguardando também. Espera a mesma coisa. Ou espera respirando, ou espera dormindo, mas você vai esperar Jesus a mesma coisa. Crê nisso? Essa é a nossa esperança, essa é a esperança do cristão. Temos que acreditar nisso com todo o nosso coração. Infelizmente, muitas pessoas, irmãos, têm até confundido a nossa geração. Pessoas que querem, na sua matemática, nas suas contas, nas suas somas, escrevem muita coisa, fala-se muita coisa, mas todas essas ideias humanas são frustradas. A segunda vinda de Jesus, aqui no versículo 2 e 3, diz que ela será o quê? Ela será o quê? Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz, segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, porque vêm as dores, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, a segunda vinda, irmãos, ela é comparada, Jesus disse, como um ladrão que não avisa a hora que ele vai entrar numa casa. E Jesus disse assim também, será como relâmpago. Quando Cristo voltar, irmãos, o mundo vai estar pensando que a sociedade estará marcada. E aqui eu quero dizer, cuidado. Porque Jesus disse que quando estiver dizendo paz, vivemos um tempo de paz. Ele disse, virá repentina destruição.
Porque, irmãos, a volta dele é tão certa, como foi a primeira, como foi o seu retorno, ele vai voltar. Na segunda epístola de Pedro, se vocês quiserem ler um texto comigo ali na segunda de Pedro, no capítulo número 3, veja bem, queridos. Na segunda de Pedro diz assim, capítulo 3, verso 1: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Ele disse: tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Muito escárnio, muita zombaria. Muita gente, na sua descrença, na sua incredulidade, realmente debocha de você, quando você fala de esperança, de vida eterna, de ressurreição, e disse: que bobeira, morreu, acabou. E naquele tempo dizia a mesma coisa. Pedro diz assim, que estariam dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha o que Pedro disse: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Palavra muito parecida com a que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que acabamos de ler. Verso 8 diz: todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. Põe na sua cabeça isso, irmão. A promessa de Deus não retarda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela há ou existem serão atingidos. Ele vem. Essa deve ser a nossa atitude, queridos. Aqui, voltando para 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, verso 3, diz assim. Olha aqui, no versículo número 3 de capítulo 5. Diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança. Parece que ele está repetindo as palavras de Pedro. Eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ele vem. Jesus disse
que seria como a mulher com dores de parto. Paulo repete as palavras de Jesus. A segunda vinda de Jesus, irmãos, será de fato inescapável, inevitável. Jamais os ímpios escaparão às dores deste evento tremendo. Olha que diz lá no livro do Apocalipse. Vai comigo lá no Apocalipse agora. Vamos ler uma passagem aqui no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo número 6. Se você tiver dificuldade, não tem problema, que os meninos sempre colocam lá no telão. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo número 12, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Jesus disse que haveria sinais no sol, na lua, nas estrelas. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode suster-se? Irmãos, a segunda vinda será inescapável. Diz lá: quem poderá escapar? Quem? Versículo 3 disse: de modo algum, termina dizendo, escaparão. Qual deve ser a minha, a sua atitude, irmãos, na expectativa da volta de Cristo? Nos versículos 4 a 7, Paulo diz que a minha atitude e a sua deve ser de vigilância. Esse termo vigiai aparece muito nas Escrituras, principalmente Jesus dizendo: vigiai. Deve ser de vigilância. Por quê? Olha o que diz aqui, nos versículos 4 a versículo 7, ele diz assim: mas vós, irmãos, agora ele está dizendo, vós, irmãos, não estáis em trevas. Eu estou lá em capítulo 5 de novo, de 1 Tessalonicenses, viu, irmão? Não estáis em trevas. Irmãos, entenda, na minha Bíblia esse dia aparece com D maiúsculo. Porque é o dia de quem? Dia do Senhor. Mas não importa se está com D minúsculo ou maiúsculo, eu quero a verdade dele revelada. Diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos de quê? Filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, o quê? Vigiemos. Uma atitude de vigilância.
Vigiemos e sejamos o quê? Sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite também que se embriagam. Uma atitude de constante vigilância. A cada momento da nossa vida, irmãos, nós temos que pedir o Espírito Santo que nos mantenha tão perto de Deus, tão certos de que Ele vem. Embora os salvos não saibam quando Jesus vai voltar, porque do dia e hora ninguém sabe, eles têm, queridos, que sempre manter viva a mensagem daquela parábola chamada parábola das 10 virgens. Sempre retratando, vivendo a experiência daquelas virgens que encheram as suas lâmpadas e guardaram reserva. Isto é, porque não sabia que hora que o noivo podia chegar. Por isso, Jesus disse que deveríamos ser, de fato, assim, sempre com a nossa lâmpada cheia de azeite. Paulo aqui disse que, de fato, irmãos, houve uma mudança na nossa vida. Antes éramos treva, agora somos luz. Se nós agora não temos mais uma vida em treva, temos luz, ele disse, ande nessa luz. Vivíamos antes sem compreensão, perdidos, trevas. Nós agora temos a bênção de termos sido libertos do poder das trevas, levados para o Senhor. Éramos escravos do pecado, hoje somos livres. Vivíamos dominados pelo príncipe das trevas. Hoje nós não apenas temos luz, Jesus disse, nós somos luz. Nós fomos arrancados, a Bíblia disse, do império das trevas. Fomos libertos do poder do pecado. Hoje somos filhos e filhas de Deus. Somos luz, vivemos na luz e devemos deixar que a luz resplandeça nas trevas. Somos chamados para sermos luzeiro. A segunda vinda de Cristo, queridos, será dia de luz e não de trevas para aqueles que tiverem na luz. Os salvos estarão prontos, preparados, aguardando a bendita vinda do maravilhoso Senhor, que com certeza pode acontecer ainda na minha e na sua geração. Estes aqui, Paulo disse, que não estão mais nas trevas, na luz, eles não vivem de aparência, não vivem apenas tendo aparência de cristão, mas são, de fato, cristãos, comprados, remidos, lavados e transformados, não mais como virgens nécias, mas como virgens com a sua lâmpada sempre pronta, acesa. Eles não deixaram como as virgens loucas para a última hora. Infelizmente, tem muitos cristãos. Quero aqui chamar a atenção, irmãos. Não é sobre isso que eu ia pregar hoje à noite, mas eu fico imaginando, irmãos. No dia da Santa Ceia, por exemplo,
Tem gente que dá mais importância para a Santa Ceia do que para a volta de Jesus, irmão. Veja bem, no dia de Santa Ceia, a Bíblia diz: examinai, pois, a si mesmo, e depois coma do pão, e depois beba do cálice, porque se comer e beber indignamente, come e bebe juízo para si. Então, muitos crentes dizem: eu não estou legal para tomar Santa Ceia. Estou bem. Estou muito magoado. Tem gente que se magoa. Magoei, não é? Tem mágoa. Estou ressentido. Fulano fez algo para mim, eu preciso liberar perdão, mas por enquanto não. Aí 30 dias depois, volta a ceia, e eu ainda estou magoado. Está ferida aqui. Isto é, irmãos, se eu não estou pronto para tomar Santa Ceia, e se Jesus voltar? Porque Jesus não volta para fazer a ceia. Quando ele disse: essa é a última vez que eu vou comer com vocês aqui, até que a gente coma de novo lá no meu rei, quando ele vier, vai ter a Santa Ceia, não vai? A ceia das bodas do Cordeiro. Agora imaginem vocês se eu não me acho apto, pela luz que eu tenho, a compreensão que eu tenho da palavra de Deus, que eu não estou pronto para tomar ceia. E se acontecer a grande ceia? Irmãos, é sério. É mais sério do que a gente pensa. Paulo disse: se você tem luz, ande na luz. É necessário, irmãos, vigilância. Volte novamente os olhos ali, vigilância. Olha o que diz, versículos 6 e 7, é muito sério. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos. Sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite também que se embriagam. Paulo aqui, irmãos, exorta sobre o perigo de botar a cabeça para dormir, quando, na verdade, não podemos dormir com o pecado. Paulo fala sobre a necessidade, irmãos, de todos os dias estarmos vigiando. Isto é, quero que os irmãos estão falando, não estou falando de dormir, o sono, que a gente daqui a pouco já vai para a cama, vai dormir. É a sonolência espiritual, é o sono do espírito, é o sono espiritual. É não ter, irmãos, uma real experiência que Jesus, neste momento, Ele é Salvador, Ele é Senhor da minha vida, Ele é luz, eu estou à luz, eu estou plenamente convicto de que Ele vem. Viver, irmãos, sempre aguardando, com os nossos olhos, vigiando sempre, esperando que a qualquer momento pode Ele voltar, ou Ele me chamar. Paulo fala de sermos sóbrio. Eu gosto dessa ideia, sabia? Sabe o que é sóbrio? É uma pessoa lúcida. Uma pessoa com juízo na cabeça. É uma pessoa que tem cabeça no lugar para, de fato,
deixar com a luz e graça dos céus, com a direção do Espírito Santo, me dar plena clareza. Por que essa palavra sóbrio? Por exemplo, dizem que quando uma pessoa está embriagada, ela perde a sobriedade. Perde ou não perde? Fala um monte de besteira. Faz um monte de palhaçada. Perde totalmente o juízo. E Paulo diz, aqueles que se embriagam. É de noite que embriagam. Noite, não sei, aqui tudo é uma linguagem espiritual, viu, irmãos? Tudo espiritual. Não está falando de... Mas é interessante que é uma figura da embriaguez, né? Em outras palavras, irmãos, Deus quer que todos os dias eu ande nele, ande na luz, ande com sobriedade. Devemos estarmos vigilantes, 24 horas, pedindo a direção de Deus, a guarda do Senhor, pedindo que o anjo do Senhor acampe ao nosso derredor, que o Espírito Santo nos dê discernimento dos laços, das investidas sutis do diabo que se levanta contra nós de maneiras das mais incríveis. Como esperar a volta de Jesus? No versículo 8, Paulo diz que eu devo ter uma atitude de coragem. É interessante, eu disse um dia desse aqui, por que Jesus diz assim, olha, o céu não é lugar de covarde? Ele usou essa expressão, os covardes não herdarão o reino dos céus. Porque a Bíblia diz assim, tomai toda a armadura de Deus. Está dizendo, olha, Deus quer que você saiba que aqui na terra você é salvo pela graça, não tem mérito nenhum na sua salvação, mas a salvação é para aqueles que de fato, irmãos, se reveste de graça, de força. Olha o que diz o versículo número 8. Leia comigo o versículo número 8. Diz assim o versículo número 8. Olha, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, fazendo o quê? Revestindo-nos. E é interessante, que, irmãos, que nós vamos levar para o céu, sabe, 3 coisas. Sabia só 3 coisas você leva para lá, pastor? A fé, a esperança e o amor. E aqui Paulo fala dessas 3 virtudes espirituais, que aqui a gente vive com elas e nós, quando chegarmos lá, vamos continuar vivendo, tendo essas 3 virtudes do Espírito Santo. Olha o que diz o verso número 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Está falando de uma armadura, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o quê? O capacete da esperança da nossa salvação. Fé, amor e esperança. A ordem não está fé, esperança e amor, mas é as mesmas virtudes. É interessante, uma atitude de coragem. Ele diz tomando, eu e você tomamos. Em outras palavras, Senhor, temos que todos os dias dizer, Senhor, aumente a minha fé, guarda no meu coração cada dia a fé, guarda no meu coração cada dia mais o amor para contigo, derrama, Espírito Santo, amor no meu coração. Eu quero todos os dias esperar que o Senhor um dia vem para me levar. A posição cristã, irmãos, é de fato de um enfrentamento diário contra as forças espirituais do mal. E nós não lutamos com as armas do mundo, nós temos aqui ao nosso dispor a fé, a esperança e o amor.
Aguardamos a vinda de Cristo, combatendo como soldados o bom combate da fé. Devemos lutar para, de fato, irmãos, cada dia acordar aqueles que estão dormindo, despertar aqueles que dormem. Devemos vigiar para que o inimigo não nos engane com as suas astutas ciladas. Devemos aguardar a vinda de Cristo, revestindo-nos das 3 chamadas virtudes cristãs para essa e para outra vida: fé, esperança e amor. Devemos entrar cada dia nesse combate, nessa batalha, viver pela fé. Por isso Jesus disse: orai e vigiai. Vigiai, esperai, porque não sabem a que hora vem o Filho do Homem. Por isso, nós sabemos, irmãos, que diariamente nós temos que combater as heresias que muitas vezes tentam chegar a nós. Temos que combater, irmãos, o mal que nos rodeia, o mal que está aí a nos rodear. O inimigo vai tentar fazer você enfraquecer na sua fé, na sua esperança, na sua convicção de filho e filha de Deus. Devemos usar, irmãos, essa armadura dada pelo Senhor. E para finalizar, versículos 9 a 11 diz assim. 9 a 11 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Já notou que o verso 11 é parecido com o último versículo do capítulo 4? O que diz lá no último versículo, capítulo 4? Capítulo 4, versículo 18, ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Agora, as últimas palavras aqui, ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Nossa atitude de expectativa da volta de Jesus, irmãos, deve ser uma atitude de confiança e uma bendita esperança naquela recompensa que espera por mim e por você. Bote isso na sua cabeça. Terminamos a nossa aula na terça-feira falando isso. Irmãos, como vai ser o céu? Como vai ser este lugar chamado céu? Este lugar que Pedro disse: nós, porém, aguardamos novo céu e nova terra. Como será esse lugar? Onde haverá uma cidade chamada Nova Jerusalém. Imaginem vocês, irmãos, esta é a recompensa. Como é difícil, irmãos, fazer morrer o homem terreno diariamente, porque a Bíblia diz que diariamente eu tenho que morrer. Como é difícil mortificar os desejos e apetites da carne. Como é difícil, irmãos, para nós aqui na terra, desejar os céus, mas não querer morrer dessa terra para viver num novo céu e numa nova terra. Como é difícil entender isso. Mas, mais uma vez, a palavra de Deus disse que Jesus morreu por você. Para que hoje eu e você pudéssemos viver nele, para ele e com ele, aqui e lá. Esta é a bênção, irmãos.
Há algo maravilhoso que espera por mim e por você. Igreja de Deus hoje à noite, entenda isso. Você que está aqui diante de mim, você que vai assistir esta mensagem nas redes sociais, você... Nossa geração de igreja é uma geração que tem uma ideia de cristianismo para essa terra. Nossa pátria não é aqui, irmãos. Vivemos uma época de um cristianismo que resolve todos os problemas do homem para viver bem na terra. Mas o plano de Deus da salvação e da redenção não é para viver bem na terra, porque Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflição. O mundo é um mundo de dores, de perseguição, de lutas e até mesmo de escassez de vez em quando. Paulo, o grande Paulo, que escreve esses escritos, ele disse, eu passei fome. Eu dormi no relento, sofri todo tipo de dores, perseguição, açoites, cadeias, injustiças. Mas Paulo diz, eu sei o que me espera lá. Eu sei o que me espera lá. Por isso, meu querido irmão, nessa noite, se Deus abençoar você com coisas, glorifique o nome dele, mas não agarre nelas, porque elas ficam. Onde tiver o seu coração, aí vai estar o seu tesouro. Se o seu coração está lá, você sabe que lá tem um tesouro melhor. Pedro disse, eu vi. João disse, eu vi a Nova Jerusalém descer. João diz, eu vi essa bendita cidade. Paulo disse que devemos consolar uns aos outros com essa bendita esperança. Aguardar a volta de Jesus. O crente, irmãos, precisa todos os dias falar isso. Se de repente vê um colega seu, um amigo seu abatido, triste, a Bíblia diz, console ele. Console. Console. Às vezes, uma doença não vai ter cura aqui. Mas o corpo que ele vai te dar não vai ter mais doença. Às vezes a dor aqui é forte. Lá a Bíblia diz que não haverá mais dor. Aqui de repente você vai passar algumas decepções incríveis, incompreensíveis até. Mas a Bíblia disse que lá nem chorar você vai chorar mais. Não haverá mais lágrimas. Console. Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Confiança, queridos. Esperamos a volta de Jesus com essa confiança, essa fé inabalável. Porque o tempo aqui é muito curto. Tiago disse, a nossa passagem por essa terra é comparado com uma neblina que vem e logo vai. Por isso, aproveite cada minuto da sua vida para viver na expectativa
Vai trabalhar amanhã cedo? Vai. Seja o melhor profissional possível. Vai estudar? Seja o melhor estudante possível. Vai fazer os seus deveres cotidianos? Seja o melhor. Mas lá no coração você sabe: eu não sou mais daqui. Eu tenho luz. Eu sou luz. Jesus volta. Vamos ficar em pé. Querido, maravilhoso e eterno Deus, obrigado pela sua palavra. Palavra que nesta noite é para nós, mais uma vez, um alerta. É mais uma vez um apelo do Espírito Santo, dizendo que nós, que somos da noite, devemos manter-nos, que somos do dia, devemos nos manter sempre acordados. Espírito Santo, que essa palavra nessa noite possa ficar muito clara na mente, no coração de cada um daqueles que nesta noite ouvem, aqueles que vão ouvi-la, aqueles que vão receber. Que essa palavra possa ser uma palavra de transformação. Eu venho te pedir isso em nome de Jesus. Irmãos, eu quero nessa noite, antes de fazer a oração final, dar toda a liberdade. Quem sabe nessa noite você foi muito tocado por essa palavra. Não importa se você seja um adolescente de 12 anos, de 10, ou um senhor ou uma senhora, um jovem, que nessa noite queira renovar aqui neste altar de oração a sua consagração, dizendo: Senhor, eu quero viver essa mensagem. Eu quero nesta noite que o Senhor me encha com todas as verdades que esta palavra traz. Eu quero estar vigilante todos os dias da minha vida. Eu quero esperar a volta de Jesus. Eu quero nessa noite confessar salvação, Cristo como Senhor da minha vida, como meu Salvador e Senhor. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. A Bíblia disse que nós devemos revestir-nos da couraça da salvação. Você nessa noite quer dar um passo de fé aqui à frente? Eu convido a todos que queiram nessa noite ter um renovo de Deus. Um renovo de Deus. Venha encher esse espaço aqui. Venha nessa noite consagrar sua vida. Quem sabe nessa noite você está aqui, você ainda não entregou mesmo o seu coração para Deus, sua vida para Jesus, dizendo: Jesus, entra na minha vida, seja meu Salvador. Eu te confesso, eu me arrependo dos pecados. Eu nessa noite não quero mais viver em trevas, eu quero viver em luz, ter luz na minha caminhada. Pode vir aqui à frente, você que queira nessa noite renovar, venha, o altar está aberto. Tem vários irmãos e irmãs aqui. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Entregue nessa noite a Ele todo o seu ser. Ele volta, Ele vem, e Ele quer nessa noite que você tenha essa esperança tão clara, tão nítida na sua mente e no seu coração. Eu quero orar agora por vocês que estão aqui de joelhos, irmãos e irmãs, se os pastores que estão aqui, as esposas, os obreiros quiserem estar ao lado desses irmãos, se vocês sentem o coração de estar ao lado desses irmãos,
verdade, que estará orando, pedindo nessa noite que o Espírito Santo continue nessa noite ministrando, enchendo esses corações. Senhor da glória, eu oro agora por cada um desses queridos irmãos e irmãs que estão neste altar de oração renovando, que estão aqui neste altar de oração mais uma vez dizendo: eu quero luz, eu quero viver nessa luz, eu quero viver nessa expectativa que Jesus há de voltar. Ele vem, eu não sei o dia e a hora, mas eu sei que Ele vem, e quando Ele voltar, eu quero ter a certeza que eu subirei com Ele, que eu estarei eternamente com Ele. Espírito Santo, nessa noite, Senhor, enche esses corações, renova, renova, renova nessa noite a fé.